Boa noite, povo de Deus. Que graça, que alegria estarmos aqui presentes em mais um episódio do podcast Gotas de Fidelidade. Meu nome é Henrique, faço parte da comunidade católica Fidelidade da Cruz e estou também apresentador aqui do podcast Gotas de Fidelidade. Nós estamos no episódio 189 e hoje nós vamos falar sobre o legado do Papa Francisco. Teremos como convidado o nosso amado Padre Wesley, né, que também é apresentador do podcast, né, e vai estar aqui conosco para partilhar um pouco, né, sobre esse legado que o Papa deixou para a gente durante esses 12 anos de pontificado. Né. Para você que não nos conhece, a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz ela está situada em Brasília, no Distrito Federal. Nossa casa de missão fica aqui no setor de mansões de Taguatinga, na quadra 12, Rua 3, Casa também 3, né? Nós temos atividades abertas ao público, né, a partir do domingo, né? Domingo nós temos a Santa Missa às 11h30 da manhã. Ela é aberta, você que quer participar, venha viver este momento conosco. Também toda sexta-feira nós temos a adoração a Jesus Eucarístico, às 8h30 também, na nossa casa de missão. Nas quintas-feiras, nós temos atendimento de oração e direção espiritual na paróquia São Vicente de Paulo, logo após a Santa Missa das 19h. Inicialmente, ele normalmente às 20 horas, né, começa os atendimentos, né? Então, você que quer esse aconselhamento, que quer receber uma oração, que quer crescer um pouco, que quer tirar alguma dúvida, que precisa desse acompanhamento, você pode estar indo lá na paróquia São Vicente de Paulo, participa da Santa Missa, depois tem a adoração, e você pode estar indo lá receber este atendimento, essa oração. Então, sem mais delongas, né, eu quero chamar o nosso convidado, Padre Wesley, para ele estar aqui conosco. Já ver se ele já está conectado aqui, já está conosco. Opa! Sua Muito boa bênção, noite. Padre. Deus Boa noite. abençoe. E aí, Padre, de apresentador a entrevistado em 2 episódios, hein? O Será que eu negócio fui aqui é ligeiro. É ligeiro, ligeiro. Mas que alegria, Padre. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, falando, né, sobre esse tema, que é o legado do Papa Francisco, né? Um legado que foi tão importante, né? Cada Papa tem o seu tempo, né? O padre, Santo Padre teve 12 anos conosco, mas foram 12 anos bem intensos, né? Bem de bastante aprendizado, né? É verdade, né? Foi um pontificado muito rico no sentido da personalidade do Papa, né? É claro que eu não vou ficar aqui fazendo comparações, né? Porque isso aí já é muito complicado. Mas uma coisa que ficou forte desde o início, desde quando ele apareceu lá na sacada no Vaticano, já se percebia que ele trazia consigo uma personalidade bastante peculiar. E tudo aquilo que ele fez, toda a realidade que ele trabalhou, aonde ele tocou, as viagens, as atitudes que ele tomou, o que ele deixou por escrito. Eu acho que se eu não gosto muito de começar já resumindo, mas se a gente, hoje, falando de legado, nós temos que, eu queria até levar esse podcast por dois aspectos. Por dois escritos do Papa Francisco, que não tem como falar do Papa Francisco. Primeiro, por essa questão da sua personalidade, e eu nem estou falando tipo assim, de como a gente diz no senso comum, uma personalidade forte. Não é isso. Ele traz em si uma personalidade no sentido mais claro de personalidade, algo que é próprio dele,
algo que é próprio dele e ele sobre ser um eu verdadeiro. Ele é autêntico, né? Pelo amor de Deus, não comparando nada com os outros, mas olhando para a figura do Papa Francisco, né? Ele traz uma autenticidade, ele traz um legado. Então, isso é a primeira coisa, a personalidade. Segunda coisa, são dois. Eu estou até com ele aqui no computador. É a exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é essa, para mim, eu preciso dizer de uma maneira bem clara. Assim, isso aqui, para mim, foi... Você sabe que a gente tem várias conversões na vida, né? A gente se converte por vários motivos, por vários aspectos. Quando o Papa lançou essa encíclica, foi no ano de 2013. Eu tive... Tá no início, né, mesmo do pontificado dele, né? Sim, logo no início. E eu tive a graça de já estudar essa encíclica, porque eu já estava completamente envolvido. Eu sabia que o Papa teria uma realidade muito, muito pastoral. O pontificado dele foi muito voltado pela realidade pastoral da coisa, né? Da vida. Então, essa é a primeira coisa, né? A exortação apostólica Evangelii Gaudium. E também não tem como falar do Papa Francisco com o seu último escrito, né? Que foi Ad Lex Nos, que fala sobre o coração de Jesus. Não tem como não mencionar isso de modo concreto, né? Porque, de fato, são duas realidades que marcam muito a vida do Papa Francisco. Com certeza. Então, assim, desde o início, né, igual o senhor fala, né, da aparição dele, de tudo, a escolha do nome, né, já mostrava essa diferença, assim, igual o senhor falou, né, com todo respeito a todos os outros, mas falando dele que é hoje, né, então tudo já é diferente, né, o primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa da América Latina, o primeiro Francisco, né, aí aquele momento de simplicidade quando ele aparece e pede para que o povo reze por ele antes da bênção, então todo esse serviço dele antes ali, pastoral, de despojamento, de serviço mesmo, né, de estar sempre a serviço, e quando ele fala, né, a igreja tem que estar ali para o outro, né, então ele já vem desde esse início, aí quando ele traz o Evangelii Gaudium, já dá aquele boom logo no seu primeiro ano, né. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que sobre a questão de legado, né? Eu dizia que essa exortação apostólica me fez ter uma espécie de conversão. Ela mudou muito o meu modo de ver o meu trabalho pastoral, a minha vida de igreja. Era como se eu estivesse caminhando por um lado, né? E com a encíclica o Papa me conduziu a uma outra realidade, porque mudou muito o meu modo de pensar, o meu modo de pensar a vida de igreja, porque eu sempre, desde quando eu comecei a ler, eu sempre tive a experiência de que o Papa Francisco estava nas nossas reuniões do clero aqui em Brasília, que ele sabia dos nossos problemas, de que ele participava das reuniões aqui do CPP, das reuniões de setor aqui em Brasília, que quando ele foi apresentando os problemas e as mais variadas soluções, era muito importante já perceber isso de cara, sabe? Já perceber essa dinâmica. Poxa, o Papa Francisco realmente ele está trazendo algo que é muito diferente, né? Eu enfatizo aqui, logo
de primeiro, quando ele fala dessa igreja em saída. E essa igreja em saída, que é um termo que ele cunhou, ele está falando não tão somente de uma realidade a qual tu se sente chamado a uma dimensão missionária pronto, sair de um estado para o outro, ou sair de um país para o outro. Quando a igreja em saída, ela se instala dentro de nós vamos perceber algo que você não fica dentro de si. Tem a ver com a dimensão da alegria, porque é difícil você conter algo alegre. Engraçado, né? Que tu consegue segurar uma certa tristeza. Tu consegue segurar uma certa tristeza, mas tu não consegue segurar algo muito alegre. Né? Então, a novidade do evangelho, ela preenche tanto o teu coração que tu precisa sair, né? Que tu precisa ir para fora. Sair para fora aqui, no caso, talvez nem seja um pleonasmo, mas seja uma ênfase, né? No sentido de que ele lembra aqui de Moisés que saiu, que foi enviado, de Jeremias, dos apóstolos, de toda a realidade da igreja apostólica, da pregação dos apóstolos, né? De não ficar ali dentro. E ele nos convida novamente a ter uma igreja em saída. Né? Repetindo, não fica tão somente nessa dimensão missionária, no contexto clássico a qual nós temos, mas em algo que se expande dentro de um sair e levar o evangelho, né? Algo que não cabe dentro de mim, algo que não cabe na minha própria vida. Henrique, voltou? Okay. Oscilou aqui um pouco a imagem, mas é muito isso, padre. Sair de si, né? Estar ali em movimento, a igreja sempre em missão, sempre ao encontro daqueles que precisam ouvir, né? Então, a Evangelii Gaudium, né? A alegria do evangelho, e ele vem para levar mesmo, assim, ser esse porta-voz do evangelho no mundo, né? Ele continua. Isso que eu estava lendo, estava aqui no número 20, do 20 ao 23. Mas outra coisa que eu gosto muito, quando ele fala, o Papa Francisco ele gostou muito de, assim como o João Paulo II, ele gostava muito de cunhar termos. Né? Ele gostava muito de um neologismo. E tem até no número 24, ele fala sobre o primeiriar. Primeiriar é envolver-se, é acompanhar, é frutificar, é festejar. Pois a igreja em saída, ela toma iniciativas. Ela primeiria, ela vai atrás. Né? Uma comunidade que é evangelizadora, uma pessoa que é evangelizadora, ela toma iniciativas em mostrar o Cristo. E isso para além daquilo que são os esquemas de evangelização, as estruturas missionárias, é realmente você tomar iniciativas. Porque, assim, claro, sem desfazer das estruturas, mas normalmente essas missões, elas são preparadas, você tem um preparo. Se você vai para um estado, você tem que ter toda a dimensão de conhecer o estado para fazer toda uma enculturação. Se for para um outro país, tu tem que se preocupar com a língua. Tá, mas aqui o Papa, ele diz que isso é importante, mas ele fala de uma perspectiva pastoral, né? De uma realidade a qual você está perto das pessoas, né? Uma coisa que ele sempre gostava de falar é de que nós, padres, deveríamos ser muito especialistas, entre aspas, em proximidades.
em estar próximo, né? É nesse mesmo número aqui que ele cunha esse neologismo, né, de primeiriar, mas é aqui também que ele fala do pastor com cheiro de ovelhas. E é muito bonito, porque ele fala assim que, em meio às exigências do mundo, ele prefere muito bem, nas palavras dele, né? Ele prefere muito bem uma igreja enlameada, suja, por ir ao encontro das ovelhas, do que uma igreja limpinha. Então, essas três realidades, né? Do se envolver-se, do acompanhar, do frutificar e do festejar, são realidades que são 4 pontos que se unem num só, que é esse primeiriar, né? Não, isso, na época, para mim, me virou uma chave, me abriu portas, me abriu janela, me fez perceber toda uma dinâmica, a qual, puxa, a gente está ali, sabe, mergulhado nos afazeres. Pronto, e a gente às vezes perde muito daquilo que é a efetividade da própria evangelização, né? E saída é você como se você tivesse um sentido. A igreja, o evangelho já dá o sentido, mas você é mais específico, né? Tu busca mais assertividade e não é aquilo, repetindo, não é aquela coisa de você ir para longe, sabe? Às vezes tem gente perto de nós, que precisa do teu primeiriar, né? Que precisa da tua iniciativa, né? E isso, pronto, é colocado nesse aspecto do envolver-se. Isso é a dinâmica própria, né, de comunidade, esse acompanhar, estar perto, né? E eu tomava muito isso para mim no aspecto das direções espirituais, o frutificar, perceber, poxa, o que eu faço e quais os frutos que eu colho. Pô, e o festejar não é outra coisa do que fazer com que a liturgia de fato seja algo vivo na vida das pessoas. Nós até rezávamos, né, essa semana falando sobre a questão de que é algo que não se pode separar, liturgia e vida, né? O que eu celebro, eu tenho que fazer durar na minha vida o aspecto celebrativo. Existe um conteúdo celebrativo que ele necessita fazer durar na nossa vida. E boa parte da nossa missão, enquanto católicos, ou até mesmo, né, de fazer diferença na vida dos outros, é durar os nossos amores. É durar aquilo que para nós é importante, né? Você grava isso na tua cabeça, aquilo te marca tanto que você faz durar aquilo ali. Quer seja pela memória, pela inteligência, pela própria prática, né, da vida cristã, né? Você vai... É algo muito bonito, porque você comunga, e o ato de você comungar, ele não está circunscrito naquele momento. Então, assim, pronto, você vai lá, faz a procissão, o corpo de Cristo, amém, tu recebe. A partir daquele momento, você começa a viver uma experiência de fazer durar aquela presença. Fazer durar essa presença é porque a missa vai acabar de qualquer jeito, né? Então, tu já está em saída. Tu já está em saída levando aquele que está dentro de ti. Então, tu faz durar amores. E isso, de fato, é uma experiência muito... Então, não tem como falar. Se você quiser entender o Papa Francisco, você precisa tocar nesses pontos. Porque isso, depois, ele começou a desenvolver isso no seu pontificado, né? É como se ele como alguns teólogos falam,
é a exortação programática. Né? Então, assim, aqui está o meu programa, o meu roteiro. Ele tem, a Evangelii Gaudium é um roteiro a qual ele vai desenvolver esse roteiro ao longo da sua vida, ao longo do seu pontificado. E olha, enquanto a isso, ele não deixou a desejar de modo algum. Quando o senhor vai falando isso, lembro muito também muitas homilias, né? Porque como essa exortação, ela fala, né, da alegria como uma marca, né, do cristão. E aí, às vezes, a gente vê todo mundo falando, das reformas e tudo mais, e aí, quando o senhor fala desse ponto, né, que nós temos que trazer isso, porque a missa vai acabar e tudo mais, nós temos que ter essa vivência, já traz muito também do que essa exortação fala na reforma das estruturas, né? Porque todo mundo acha que não, é para mudar aquilo, não, é para mudar a estrutura também dentro de mim, né? É essa estrutura que eu estou vivendo ali, uma comodidade, né, que eu preciso renovar. Então, se essa minha comodidade não serve, não atende mais ao evangelho que eu preciso renovar essas minhas estruturas para elas estarem a serviço dessa missão de evangelização, né? E também trazer essa alegria, a alegria de eu viver esse evangelho de Cristo e transmitir essa fé com alegria, né? E dentro disso que ele traz, padre, quais são essas principais estruturas que nós temos que renovar dentro de nós, dentro das nossas pastorais, dos nossos movimentos, do nosso jeito de viver a fé, para que a gente possa viver verdadeiramente essa alegria do evangelho na nossa vida? Olha, eu vou continuar com a Evangelii Gaudium, respondendo isso aí que tu está falando, porque aqui no número 25, ele fala de algo que foi uma das coisas que realmente tocou meu coração, da pastoral em conversão. Ele faz uma crítica aqui, que é aquele tipo de realidade que nós encontramos constantemente nas paróquias, em uma falta de inovação, né? E ele fala muito isso, né? A infelicidade do sempre foi assim. Sempre foi assim. Não vamos mudar nada. Sempre foi assim. E ele critica isso porque essa dimensão da pastoral em conversão pronto, tu pega uma pastoral que é a atividade da igreja, é a igreja caminhando, e isso tem a ver com muita experiência paroquial diocesana, né? Uma igreja que ela está vivendo. O que é uma igreja vivendo? É pastoral, né? Se você quiser... Para, o que é pastoral? É a igreja sendo igreja. São os jovens fazendo o que é próprio de jovens, os casais se fortalecendo, a dinâmica própria da vida social da igreja, são os vicentinos sendo vicentinos, a Legião de Maria sendo Legião de Maria, é o apostolado diante do coração de Jesus. Então, pastoral é isso, é a igreja sendo igreja. E quando ele toca nesse assunto da conversão, é um dos pilares de que a igreja precisa constantemente acompanhar isso. Porque se nós católicos, precisamos de uma conversão diária, de uma conversão, nós precisamos ir nos convertendo, por que a paróquia também não? Por que a igreja também não? E isso não é fazer revoluções, isso não é, de longe, não é espírito revolucionário, pelo amor de Deus. E isso algumas pessoas entenderam que o Papa Francisco tem algumas atitudes que não são ortodoxas. Olha, para quem realmente não leu, acha isso muito complicado mesmo, mas quem se debruça sobre o texto vai percebendo que ele toca naquela realidade muito particular. Muito particular. E pronto, uma das coisas que nos falta, e até hoje, essa exortação apostólica,
ela é de uma atualidade, assim como é o magistério da igreja, ele é sempre atual, porque até hoje nós precisamos de olhar para a igreja e fazer com que a igreja se converta. Mas não é mudar as estruturas, não é mudar a missa, não é mudar o jeito de considerar aquilo que já foi provado por séculos. É uma questão de mudança do coração, de mudança do coração, do modo como você vê as coisas, né? Ontem mesmo eu dizia isso na missa. Uma coisa é você tem, por exemplo, a própria Eucaristia. A Eucaristia não muda, a Eucaristia é a presença real, verdadeira, substancial de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito diferente o modo como você se relaciona com a Eucaristia. O modo como você se relaciona com aquele Cristo presente. Isso mexe com a tua fidelidade à igreja, isso mexe com a tua vocação, isso mexe na alegria, e isso faz com que, na psicologia, existe algo que é uma espécie de doença, que é a autorreferenciação. Quando você se autorreferencia, né? Tudo passa por mim. Eu me sinto o centro das coisas. Quando a gente entende igreja, a gente foge dessa questão da autorreferenciação, da autopreservação. Nós temos uma igreja em saída que é não ficar muito olhando para mim, mas é ficar olhando para a própria igreja. Eu acho que essa é a segunda coisa que eu digo. A terceira coisa é quando o Papa fala que essas mudanças, essa renovação, ela parte do coração e do evangelho. Então, o modo de perceber a realidade própria do evangelho, ela parte do coração. Uma pastoral que ela é chave missionária, que é uma proposta simples, que tem o seu fator fundamental, está na beleza do amor salvífico de Cristo. Só que isso não é uma novidade em si mesmo, né? Mas o evangelho é sempre uma novidade. Então, quando você escuta um negócio desse, você percebe, né, que existe dentro de ti esse desejo de vivência cristã. Eu estou falando aqui basicamente o que está na dinâmica própria da Evangelii Gaudium, sabe? Eu estou só reproduzindo o que ela está falando. É essa graça, esse elemento, né? É uma vida que tem, pronto, trazendo aqui em partes, né? Uma igreja em saída, esse primeiriar. Da pergunta que tu fez, eu encaixo aqui a questão da pastoral em conversão, que é algo que ele deixa bem claro para a gente. Essa dinâmica da partida do coração, né? Parte do coração. E uma outra coisa que está muito ligado à vida do Papa Francisco, porque se diz até hoje, né? Alguns cardeais falam isso até hoje. Quando ele foi eleito, se perguntou para ele, né? Se ele aceita. E a primeira coisa que ele falou assim: eu sou um próprio pecador. Aceito, eu sou um pobre pecador. Isso tá muito forte. Você já percebe aí a realidade da personalidade do Papa, né? O fato dele também ir lá na sacada e pedir que o povo rezasse por ele. Bem, ele fala que a missão se encarna nas limitações humanas. Você não... Isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito fantástico, porque não se espera e nem se idealiza, a gente não cai na ilusão de que há uma certa distinção
na ausência de pecado, pronto, fulano é distinto. Distinto como? Ele não tem ausência de pecado. Ele traz em si uma impecabilidade, uma santidade tal, pronto. É esse que nós vamos chamar para ser missionário. É esse que nós vamos chamar para ser padre. É esse que nós vamos chamar para ser membro da comunidade. É esse que nós vamos chamar para ser ministro de Eucaristia. Olha, a missão da igreja, a igreja sendo igreja pastoralmente, ela passa pelas limitações da nossa vida. É a partir de mim e apesar de mim que a igreja começa a funcionar. É claro que, poxa, se você for pensar a igreja, né, às vezes a gente tem esse costume meio maluco, né? A gente não pensa as coisas de um modo você pensar a igreja é você pensar numa realidade que funciona há 2000 anos. Né? É diferente de você pegar tá bom, você é um psicólogo maluco, psicanalista que adora isso, que não sei o quê, tá. Mas o que você entende aí, isso não tem nem séculos. Quando a gente pensa em igreja, né, a gente pensa em igreja dentro de uma realidade que é muito ampla, é muito grande. Né? Eu fui perceber isso de modo concreto quando eu fui às Jornadas Mundiais da Juventude, que a gente tem uma consciência de igreja, né? Pronto, minha paróquia. É o conjunto de Taguatinga, né? É o estilo dos padres de Taguatinga, é uma diocese. Meu Deus do céu, é uma coisa assim, é um mundo de uma estrutura que ela tem as suas mais variadas dinâmicas, mas ela está aqui, neste mundo, há mais de 2025 anos. Então, pensar nessas realidades humanas, né, o tanto que a igreja não já sofreu por limitações humanas, e o tanto que a igreja já se santificou e santificou pessoas através da ação do Espírito nas limitações. Então, a limitação humana nunca foi um problema para a igreja. Ao contrário, é através da nossa limitação que a igreja vai sendo formada. Por quê? Porque nós temos um Espírito Santo. Porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Porque nós temos sacramentos. Porque uma coisa que o Papa sempre dizia é porque a gente é baseado na misericórdia. Baseado assim, base, a nossa base está aqui. A gente pisa em solo firme, e esse solo firme é misericórdia divina. Quando o senhor fala da misericórdia, né, já entra até no outro ponto, né, do 114, né, da exortação, mas, assim, fechando um pouco dessa parte da pastoral, né, das mudanças estruturais que temos que ter dentro de nós, acho que isso vai de muito encontro, né, sobre a boa vivência de tudo isso, é uma defesa quando ele fala sobre as tentações dos agentes pastorais, né? Lá no 82 ele cita assim, que a assédia pastoral faz com que a pessoa perca o gosto da missão e torne-se prisioneira de uma espécie de obsessão por projetos, planejamentos e estatísticas, né? Então, Papa, na sua sabedoria, já mostrando sobre a necessidade dessa espiritualidade, desse crescimento na fé, desse aprofundamento, né? Porque senão vira somente serviço humanitário, né, Padre? Isso é verdade. Na verdade, que bom que tu falou isso, porque já era um ponto que eu estava querendo aqui tocar. Eu queria realmente entender, na minha cabeça, essa realidade do legado, o que o Papa vai deixar, né? Tipo assim, daqui a um tempo eu vou, assim como eu me recordo do Papa João Paulo II, né? As encíclicas do Papa João Paulo II,
eu sempre fiz esse trabalho, sabe? A maioria dos documentos da igreja, eu não só leio, eu praticamente faço um resumo de cada número, 1, 2, 3 vezes, né? Então, a Evangelii Gaudium, eu já fiz resumo, slides, já umas cacetadas, nem lembro como é que eu fiz, porque cada retiro que eu propunha, cada formação, eu não pegava já o que eu tinha pronto. Não, eu sou daqueles assim, eu faço esquema, leio, praticamente transcrevo a exortação, uso e jogo fora, porque eu vou fazer outro. Eu vou ter que ler de novo esse negócio, porque a gente sabe que tem coisas que tu pega uma hora, pronto, assim, anotei, entendi, mas tu vai ler de novo, você, peraí, não, cara, eu deixei passar isso aqui. Pronto, as 3 coisas que ele fala dessa questão das tentações, e aí entra de novo no aspecto mesmo que é muito atual, né? A primeira tentação que ele coloca, que está muito dentro da nossa vida, é a falta de uma espiritualidade missionária. De novo, não se trata tão somente daquele tipo de missão chamada adigentes, né? Que tu sai de um estado para o outro, que tu sai de um país para o outro. Esse espírito missionário é você sair de si, é você vencer um certo individualismo, é você não permanecer dentro de você mesmo, de você ser missão, né? O missionário, ele não é aquele que sai somente para fazer isso, é porque ele tem uma missão. Sabe, a minha missão é de ser padre. Então, eu posso fazer aqui na Imaculada, faço aqui na comunidade, mas é onde eu sou chamado. Aonde eu sou chamado, eu tenho uma missão. E é uma questão de uma espiritualidade, né? Quando na igreja a gente toca no assunto da espiritualidade, a gente faz com que a gente fique permeado daquilo tudo, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele fala dessa questão da assídia egoísta, né? Outra coisa que é muito próprio, né, do Papa Francisco, que é aqui, muitas vezes, a pessoa ela fica paralisada. Ela tem uma espécie de não querer sair de si mesmo, né? Ela cria o mundo, dela, por isso que eu estava falando da questão da autorreferência. Ela cria o mundo dela e dentro daquele mundo ela começa a ter conclusões que não estão conectadas com a realidade. E é muito difícil você viver desse jeito, porque você se desloca. Você perde o contato com o mundo. E quando tu perde o contato com o mundo, você tem contato consigo mesmo. Só que nós, dentro da nossa mesquinhez, sim, nós trazemos aqui dentro de nós um grande mundo, mas o que cabe na minha alma fortalece a minha própria alma. Então, é aquela coisa, né, nós temos uma certa resistência àquilo que é excelente, né? Até a gente acha que a coisa eu não consigo ser excelente, mas pouca gente sabe que a dimensão da excelência é uma espécie de vocação dentro da gente. E tu só consegue fazer uma coisa com excelência, e eu não estou falando assim, grandes obras, grandes coisas. Não, é assim, eu não me contentar com o bom. Sabe aquela coisa assim, tá bom? Não, tá bom. É assim mesmo, não, tá bom. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, dentro de um aspecto profissional,
dentro de uma realidade mesmo da vida de igreja. Não, tá bom. É isso mesmo. Não, a gente pode ir mais. A gente pode rejeitar uma certa degeneração mesquinha. A gente pode ir além disso, né? E é isso que o Papa falava dessa questão da assédia egoísta. A outra coisa que ele fala disso é a questão do pessimismo. Isso aqui é para melancólico, né? Melancólico que meu Deus, perde a fé. Eu recebi uma mensagem, a primeira mensagem que eu recebi de que o Papa tinha morrido foi de uma dirigida espiritual, que ela falou assim: padre, meu coração está tremendamente sofrido. Eu acho que eu morri. Meu Deus do céu! Eu estou extremamente desacreditada. O que será da igreja agora? Né? Padre, é uma dor que está aqui dentro. Ele falou assim: meu Deus, calma. Né? A morte de um papa, ela é uma experiência de fé. Ela é uma experiência de fé. O que está acontecendo agora, né, com essa realidade do conclave, não, tudo isso é uma experiência de fé. E aí a gente acaba se esquecendo. O que é o pessimista? O pessimista, muitas vezes, é onde ele se centra no agora, que não é satisfatório, e se esquece das marcas que Deus já deixou. Por isso que é estéril. Por isso que o pessimismo nem é. Ele não pode ser estéril, mas ele não pode ser aquele realismo onde você vê, identifica e fica só com os problemas, ou aquele otimismo inocente, né? Sabe aquela coisa do já deu certo, tudo vai dar certo, né? Então você tem uma certa confiança e te exime de qualquer coisa. A dimensão, trocar o pessimismo estéril por uma certa dinâmica de ousadia, né? Sair da sensação de derrota e ir para o triunfo da cruz. Né? A gente vive isso, né? Eu até comentava nas missas que celebrar o mistério pascal, pelo menos para mim eu tenho que me concentrar. Eu tenho que me concentrar a viver dia por dia. Porque, para mim, quando chega a Quinta-feira Santa, nossa, eu já fico naquela coisa, né? Doido para pular para o sábado. Mas a gente sabe que devemos passar por uma cruz. O processo da cruz, ele é necessário. Né? Então, exatamente por isso, para a gente não ficar na dimensão egocêntrica, para a gente não ficar dentro dessas realidades muito mesquinhas, da gente ir para frente, né? Pronto, e a última coisa que ele coloca aqui, se não me engano, a última, não, já tem mais uma, mas eu vou falar logo dessa aqui, as questões das relações. Né? Eu vou só dizer sobre uma coisa que eu sempre ouvi falar, que é sobre a questão das proximidades, né? de ser próximo, de estar próximo às pessoas. Né? Hoje eu fui visitar uma senhora que ela já me relatava um grande medo da morte. Ela já começou falando assim: padre, ainda bem que o senhor veio aqui me visitar, mas é porque eu tô com muito medo da morte, né? E aí eu comecei a animá-la nesse sentido de que, assim, não, eu vim aqui para dizer para a senhora exatamente o contrário, que a senhora não tenha medo da morte. E quem foi que falou que a senhora vai morrer hoje? Quem falou? Olha, se coloque nas mãos de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. A senhora pode não morrer agora, mas eu posso morrer agora. Qualquer um pode morrer agora. E isso não quer dizer que Deus é mau. Então,
essas relações que são geradas na força de Cristo, ela nos une, né? E por último, o Papa coloca aqui a questão do mundanismo espiritual, que eu acho que isso aqui, cara, isso aqui é um problemaço. Isso aqui é um problemaço. Mas eu não queria falar muito sobre isso aqui, não, porque eu queria falar sobre a outra encíclica que também é muito boa. Meu Deus do céu, já passou quase uma hora. Quando o papo é bom, rende. A outra que o senhor quer falar é a Cristo Vive? Se eu não me engano. Você tinha citado nisso ou é a outra? É a Dilexinos. Dilex. Foi a última que ele colocou, onde ele fala sobre a realidade do coração. Que ele fala sobre o amor humano e divino do Sagrado Coração de Jesus. Eu sei, por alguns teólogos, se trata de uma das encíclicas mais bonitas que já se teve. E eu aconselho aqui firmemente. Se nós estamos hoje falando de legado do Papa Francisco, você termina a carta e você fala assim: eu preciso ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. Não, tu não precisa entrar no apostolado. Tu só precisa constantemente se esforçar nas tuas práticas, na tua vida, na tua paternidade, na vida de padre, a ter um coração igual ao do Senhor. Né? E o Papa vai falando uma coisa aqui, porque ele, assim, bem, quando ele fala do coração, o coração é um símbolo. Né? É um símbolo. O coração por si, poxa, é o órgão que bombeia sangue, que é vital para a nossa existência. Mas ele fala da simbólica do coração porque há uma necessidade de se lançar a essa simbólica, primeiro para que a gente saia da superficialidade. Da própria superficialidade do símbolo do coração. Porque, às vezes, pelo menos a gente já tem a tendência de achar que o coração ele é o lugar do sentimentalismo. A gente desvincula coração e cabeça. Né? Olha, segundo o Papa, uma coisa está muito ligada à outra. De modo que essa carta também mexeu muito comigo, porque, por vezes, eu caía um pouco nesse tipo de mentalidade. Tá? Uma coisa é o coração, outra coisa é a cabeça. Só que quando essas coisas se harmonizam, né, você acaba pensando com o coração. Porque o coração, e a gente também fala isso, olha, escuta que eu estou te falando, mas escuta de coração. Né? Coloca isso no coração. Por diversas vezes no Evangelho, Jesus falava do entendimento que passa pelo coração. Então, quando você percebe que você é uma pessoa e tu traz dentro de si essa dinâmica inteira, a integralidade do ser humano, essa união de coração, né, unificar, harmonizar, é a própria história de uma pessoa. Quando eu vou contar a minha história, eu vou ter sim uma narrativa de perspectivas de fato, mas são coisas que marcam o meu coração. Né? Isso é muito bonito, né? Olhar para o coração, ter um olhar do coração, se compadecer. Né? Por quantas vezes Jesus olhou para os discípulos e teve compaixão. Né? Você estar diante do outro. E essa simbólica, claro, essa simbólica é unir. É unir. É unir a minha mente, o modo como eu examino as coisas, né? O modo como eu percebo as coisas, o modo como eu tenho a capacidade de refletir sobre a realidade.
Né? Como é que eu paro para olhar para a Santa Missa? Não é uma questão somente intelectual. Tem muito de coração ali. Mesmo que seja, pronto, a missa onde não tem música nenhuma, mas você deixa se envolver aquilo ali, aquilo toca no seu coração. Né? E eu tenho um professor, o Diego Reis, que ele contou um fato muito interessante, que tem muito a ver com essa dinâmica de perceber as coisas com o coração. Né? E aí ele falou que combinou com um amigo dele, né? Ele é terapeuta, ele é psicólogo também, e ele combinou com um amigo dele lá de se encontrar, me encontra tal hora, à frente da paróquia, na paróquia tal, porque eu vou participar da missa e depois a gente conversa. Tudo bem, ficou lá combinado, né? Desse jeito. Só que o padre se esticou um pouquinho mais, a missa demorou um pouquinho mais, né? E esse cara que foi encontrar o professor Diego, ele não é católico, ele é espírita. E o professor Diego diz assim que ele entrou na igreja, e ele entrou na igreja exatamente na hora da consagração. Ele praticamente nunca tinha ido numa igreja católica, numa missa. E ele já ficou impactado com... Por quê? Ele falou assim, ó, eu entrei na igreja, aquela coisa bonita, diferente, e de repente tocou um sino, todo mundo se ajoelhou. Olha só, para nós é a coisa mais simples do mundo, né? Mas olha só como é que a pessoa vê o fato, né? E todo mundo se ajoelhou e o padre pegou, é pão, né? Aí já é pão. E ele levantou de modo calmo, tranquilo. E ele falou assim, professor Diego, o que é aquilo? Por que o padre estava daquele jeito? E ele depois pegou o cálice também, com o maior cuidado, devagar, e ficou olhando. Depois colocou, e as pessoas, parece que o clima mudou. É uma coisa assim, bonita, sabe? De perceber. E isso está aí, pronto. Isso não é só uma experiência intelectual. Porque ele não entendia muita coisa. Ele não entendia nada. Ele é espírita. Como é que ele vai entender isso? Ele tão somente teve uma sensibilidade de abertura do coração para perceber que para nós é o momento mais importante de todos. Isso é muito bonito. Isso indica muito, isso fala muito da realidade da, dessa encíclica, né? O Senhor nos amou. O desejo de ser amado, né? Que o Papa coloca aqui nessa encíclica. Por isso que eu estou aqui com os papéis que eu anoto, eu nem estou com ela aqui em mãos. Aqui. Eu estou com as minhas anotações que aqui eu tenho. Tô com a mania de falar com o microfone fechado aqui. Desacostumei a abrir o microfone. Mas, de fato, ela nos chama, né, para esse amor humano, né? Jesus como supremo do amor de Deus para a humanidade, né? Essa centralidade dentro do coração, né? Ela até traz assim, né? O seu amor, o seu coração aberto precede-nos, espera-nos incondicionalmente, sem exigir qualquer pré-requisito para nos amar e oferecer a sua amizade. Ele nos amou primeiro, logo assim de início, né? Já tá trazendo essa centralidade, né? Ele nos amou primeiro, né? E aí ela vai trazendo essa sequência de chamados e mostrando também essa dimensão do amor de Deus, né? E como é necessário isso dentro da nossa realidade hoje, né, padre? Tanto social, pastoral, na nossa vida em geral, né?
como o Papa fala aqui logo no início, um dos motivos pelos quais ele quis trazer essa simbólica do coração foi para que, a partir do coração de Jesus, nós começássemos a nos afastar e a negar a superficialidade do mundo, a dimensão da pressa do mundo. Ele coloca assim, ó, a simbólica do coração, ela nos ajuda a nos manter afastados, porque a gente é assaltado pela superficialidade e do viver apressadamente. E isso é ele fala até que da sociedade anticoração. Existe uma sociedade que é anticoração, porque ela não pensa com o coração. Uma sociedade que tem as suas ambiguidades, as suas contrariedades, né? Uma sociedade que é anticoração, aí tu pensa, beleza. Então, nós estamos numa sociedade que é intelectual? De jeito nenhum. Mas estamos numa sociedade que, de fato, vive a expectativa, as perspectivas com o coração? Também não. Também não. Então, fugir desta superficialidade é voltar ao nosso coração e voltar a nós mesmos. Tanto é que uma coisa que eu acho muito bonito é quando, ao meditar sobre a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, o movimento que o filho pródigo teve, ele une a memória, né, do que ele passou, ele une a realidade que ele está vivendo e a esperança de que o pai pudesse perdoar. Então, quando ele vai e larga tudo, e aí ele percebe, né, pô, a comida de porco, aquela coisa toda, ele começa, nossa, que realidade é essa? Que realidade é essa? Aí ele faz um processo de memória, pô, na casa de meu pai não era assim. Na casa do meu pai não era desse jeito. E aí ele se coloca em movimento para ir ao encontro do pai. Eu já sei que eu vou fazer. Eu vou pedir perdão. Pai, pequei contra ti. Gente, isso não é uma realidade do próprio coração, porque o coração está no centro disso tudo. Ele teve uma experiência de memória, ele se colocou a ir embora para casa, e ali é um próprio trabalho do coração que ele teve. Então, esse coração nos leva ao ponto mais íntimo daquilo que eu sou. O meu eu, aquilo que eu digo eu, né, o meu eu está muito marcado pelo coração. Outro exemplo que eu poderia dar, até um pouco baseado aí na questão do filho pródigo, é quando as pessoas vão confessar. O processo de confissão, né, do sacramento da confissão, ele não é tão somente uma realidade intelectual. Né? É algo que passa pelo coração, e é o coração que começa a harmonizar também a tua memória, para você perceber onde você ofendeu o coração do Senhor, e logo você se coloca diante de uma misericórdia. E tu vai atingir isso realmente com o coração. Por isso que eu pelo menos passo isso praticamente todo dia, né? Como que é bonito você ver que quando as pessoas vêm confessar, elas vêm com o coração na mão. Não com o coração na mão, assim, de medo. Mas o que elas trazem aqui, assim, para me entregar, para entregar com o Senhor, é um coração. Porque o fator de arrependimento, sim, passa por uma dinâmica de culpa, passa pelo aquilo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, como eu posso melhorar, mas o eu mais profundo, a parte mais íntima do ser humano, é dada com o coração.
Né? É como se a pessoa... Eu já reparei isso várias vezes. As pessoas que vêm confessar, elas trazem o próprio pecado, né? O desgosto do pecado, mas elas trazem no coração. Né? Como você, padre, está aqui meu coração, marcado pela minha miséria. E o que o padre faz? O padre não faz outra coisa, não dizer assim, ó, então me dá teu coração que eu te dou o coração de Jesus. Então, o que é o perdão? Né? O que é o perdão? O perdão é dar a misericórdia. Né? Então, tu traz o teu coração marcado e pronto, e o padre te dá um outro coração. O Henrique, tu consegue ver o chat aí? Eu acho que tem pergunta, pelo menos marcou aqui. Ó, teu coração, teu microfone Estava tá esperando fechado. que eu concluir aí para justamente falar isso aí da pergunta, né? Temos uma pergunta do Fábio aqui. Olha quem tá aí, volta aí, olha o Anderson, gente. Nunca mais vi esse Anderson aí. Sumiu. Pois é, dá uma boa Bruninho, noite aí para a Bruna, Patrícia, o Vitor, o Anderson Tonhar, que pediu a bênção do Padre Cássio, Lenilson. E a Maria Socorro também, nosso boa noite. E o povo da comunidade aparecendo, gente. Dona Célia, Dona Maria de Socorro. Pronto, aí a pergunta do Fábio. E aí tem essa pergunta do Fábio, que ele pergunta assim, padre. Talvez seja mais fácil perceber o legado pastoral do Papa Francisco, mas qual seria o maior legado teológico que ele deixa? Olha, uma coisa está muito ligada à outra. Uma coisa está muito ligada à outra. Porque, bem, vamos dizer que o Papa, ao falar de pastoral, ele insere o fator teológico, porque ele remete, ele faz com que a vivência pastoral ela se encontra diretamente com a perspectiva de Deus. Ele eleva a pastoral para que ela não fique tão somente um ativismo, um fazer as coisas, né? Vamos fazer. Então, quando ele diz, por exemplo, né, não ao mundanismo espiritual. O mundanismo espiritual, nas palavras do Papa Francisco, é o esvaziamento daquilo que tu faz, enquanto paróquia, enquanto vida espiritual. Esse esvaziamento é anticoração. Então, e como é que ele coloca, como é que ele preenche essa possibilidade de um mundanismo espiritual? Com teologia, né? Trazendo a dimensão teológica. Isso falando desses dois pontos que nós estamos. Agora, se nós olharmos essa característica aqui da Dileximus, meu Deus do céu, aqui é a teologia do Sagrado Coração. Respondendo a pergunta do Fábio. Fábio, a teologia do Papa Francisco é o coração. O tema, né, o lema dele tem muito a ver com o misericordiando, né, tem muito a ver com a misericórdia. Então, esse é o aspecto mais fundamental da vida do Papa, né? Assim, o legado espiritual, o legado teológico que ele deixa é exatamente isso. E aqui eu queria só ler uma partezinha assim da Dileximus, que ele fala sobre a questão, e ele até usa as palavras do cardeal Newman. Ele diz assim, para o cardeal São Newman, na Eucaristia está o coração de Cristo, vivo, capaz de libertar e de dar sentido a cada momento e dar paz ao ser humano. Isso é me ligar ao aspecto teológico. Né? Aquele fazer, a tentativa de você
ser assaltado, por assim dizer, sobre o mundanismo espiritual, como é que tu vai se proteger disso? Teologicamente, voltando o teu coração para a Eucaristia. Porque na Eucaristia está o coração vivo de Cristo, capaz de libertar e dar sentido a cada momento e dar paz ao coração humano. Então, eu acho que talvez eu consiga responder essa pergunta aí do Fábio. Tem mais? Não, teve só essa mesmo, por enquanto. Quem tiver mais perguntas aí, pode mandar a gente. Padre, a gente vai subindo aqui, a produção vai mandando pra gente aqui as perguntas, mas pode ir dando sequência, Padre. Muita coisa se diz dentro desse aspecto da... Uma vez, conversando com uma pessoa, ela tinha me visto aí em algumas missas, que não sei o que e tal, e aí ela falando sobre que estava muito feliz, porque a igreja, ela tinha evoluído junto com o mundo, junto com a sociedade. Eu parei assim para pensar, falei assim, tu realmente acredita nisso? Tu acredita que houve realmente, que a igreja, ela chegou a um determinado momento que ela travou, ela não quis andar, ela se fechou e a sociedade deu um passo? É isso que tu está falando? Olha, se tu falar sobre tecnologia, pronto, né? Se você falar de aprimorações de técnicas, né? Pronto, né? Avião, carros, internet, celulares. Né? Se tu estiver falando de TI, tudo bem, né? Houve sim um avanço. Mas, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja, ela não tem a sociedade como parâmetro de crescimento. É exatamente o contrário. A igreja, na sua missão, ela se torna para a sociedade um modelo. Não é o contrário. Então, não é a igreja que acompanha a sociedade. O contrário, a nossa sociedade anda tão fragmentada, tão sem Deus, como o Papa diz, até sem coração, que ela precisa de voltar ao próprio coração. Né? O Papa coloca aqui que quando a gente desvaloriza o nosso coração, a gente tem um agir desqualificado, um amadurecimento ilusório e um adoecimento. Não é isso. Olha só a visão que o Papa tem. Né? O que é um coração desvalorizado? Né? A sociedade anticoração. É um coração, é uma pessoa que tem dificuldade de agir no mundo. Então, ela é marcada pelo egoísmo, ela não amadurece, né, porque ela se torna aquela pessoa que não cresce humanamente falando, ela não lidar com as próprias potencialidades, né, de se tornar uma pessoa melhor, ou como falávamos, né, sai do bom para ir para o excelente. Né? E isso, se você for pensar em tecnologia, tudo bem. Né? A sociedade tecnológica, ela cresceu, mas acaba sendo uma pessoa adoentada, uma pessoa doente, uma pessoa que... O Papa fala um negócio muito bonito, que a gente vai perdendo a poesia.
Eu acho isso muito bonito. O mundo sem coração vai perdendo a poesia. E tem coisas que é só poeticamente que a gente entende. Ou seja, se você quer falar de você, se você quer falar da tua trajetória, se você quer traçar uma narrativa, você precisa trazer o teu coração na mão. Porque o teu coração dá sentido a quem você é. O teu coração, ele vai marcando a tua vida, né? E quando eu já escutei isso de várias pessoas, né? Que a igreja tem crescido, né? Tem acompanhado a sociedade. Olha, não. O contrário. A nossa sociedade é só a gente ver os frutos. Por isso que o Papa falava assim, ó, não deixe que o mundanismo entre na vida espiritual. Que o espiritual seja cada vez mais orientado ao coração. Não deixe que o mundanismo se torne algo próprio do espiritual. Né? E isso é muito coisa do coração. E isso é muito... Nossa, não perca a poesia. Não perca... acho que vários padres falam isso, pelo menos entre psicólogos, sempre se lembra de uma poetisa mineira chamada Adélia Prado, que ela fala assim, que quando Deus me tira a graça, eu olho para a pedra e só vejo pedra. Olha que coisa mais bonita, né? Mas enquanto Deus dá a graça para ela, ela pode tirar da pedra um poema. Ela pode tirar da pedra coisas que os próprios olhos não estão vendo. Isso é a força do coração. Isso é quando o coração entra na nossa vida com força e nos define. Né? O que define um ser humano? Define quando dentro dele as potências da alma estão alinhadas com o coração. Inteligência, vontade, memória, imaginação, os próprios sentimentos. Quando tudo isso é harmonizado e unificado no coração, pronto, você tem um ser humano definido, né, e desenhado na tua frente. Eu acho que isso é muito bonito também. Olha para esses documentos, beleza em tudo, né? A sabedoria, o Espírito Santo ali trazendo tudo isso, né? Até quando o senhor fala isso, o Papa critica muito, né, nessa encíclica, sobre justamente essa desumanização moderna, né? Fala essa crescente digital, essas relações digitais que elas trazem, né, um individualismo exagerado, um consumismo, a frieza do coração, né? E ele vem na encíclica e fala que o retorno ao coração é o antídoto para tudo isso, né? Para essa você deixar de ser humano, você tem que voltar para o coração para você voltar a ser humano. Ele fala muito da questão do pré-humano e do sub-humano. Você fala, cara, você está deixando de ser humano. O Papa está falando, nós estamos deixando de ser humano. Para voltar a sermos humanos, é preciso isso aqui. Então, assim, te dá um choque de realidade isso, né? Muito. É por isso que os grandes teólogos atuais e bons teólogos, né, falam que essa encíclica é uma das mais bonitas, espiritualmente falando, da vida da igreja. Eu aconselho que todo mundo leia. É uma encíclica muito bonita. Ela nem é tão grande assim. Assim, eu nem sei quantas páginas ela tem, porque eu não peguei ela física, né? Eu fiz toda a leitura dela já aqui no coisa. Teve uma pergunta, padre. Seria como o dono da casa que tira coisas novas e velhas do seu tesouro?
Perfeito, perfeito, porque as coisas novas e velhas a gente guarda no coração. Né? Quando me fala dessas coisas novas e velhas, eu sempre faço a alusão e me recordo quando São João, acho que na carta, que ele fala, né, que do mandamento sempre novo e antigo. É o amor. Né? O novo mandamento é um mandamento novo e antigo. É antigo porque muitas vezes a gente não coloca em prática, e é novo porque a gente já sabe dele. E é novo porque a gente não coloca ele em prática. E pode salvar tanta a nossa vida de maneira muito concreta. Mas é isso, nós já falamos pra caramba, né? Meu Deus do céu. De fato. Eu acho assim, cada uma das encíclicas dá um podcast de no mínimo 2 horas, assim. Dá uns cursos aí também, né, padre? Uns aprofundamentos, uns negócios aí. Não sei se eu gosto do termo aprofundamento, mas dá muita coisa, né? Dá muita coisa. Mas assim, padre, por hoje, né, assim, só agradecer a sua presença, o seu tempo aqui conosco, o seu conhecimento, né, de nos esclarecer muito, de mostrar a riqueza desse legado, né, que comparado a outros papas, tem papa de todo o tempo, né, o papado durou vários, cada papa teve o seu tempo, mas 12 anos de muita riqueza para a igreja, né, de muita entrega, de muito serviço, de fato, assim como o Francisco, né, vai e reconstrói a minha igreja, o Papa Francisco veio e reconstrói a igreja também com esse tempo de serviço dele, né, que a gente possa, né, fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade, e depois vamos fazer os nossos agradecimentos, avisos pastorais e seguimos. Vamos lá, rezando. Acho que não apareceu ainda, vai subir aí a oração. Aqui não. Padre, então no caso, a gente está com um probleminha técnico aqui, não vai subir, mas então, padre, se eu posso deixar seu agradecimento, suas considerações finais, e a gente encerra com a sua bênção hoje. Tá. Olha, eu que agradeço. É legal o podcast, porque agora eu estou nas, eu tô nas duas, né? Eu tô Tá nas dos dois duas aí. lados. Eu tô nos dois lados agora. Isso é muito legal. Então, mas é bom estar aqui de qualquer jeito. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar do Papa, que é algo que é muito bom. Olha, se a gente tivesse mais tempo, né? Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia falar da Fratelli Tutti, da Laudato Si, e de um livro que eu gosto muito, esse livro aqui, que foi o primeiro livro escrito pelo Papa, que é de uma riqueza assim fantástica. Esse livro aqui é muito bom. Não é uma encíclica, né? Uhum. Não é uma encíclica diretamente falando. É, 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 é... Eu gosto muito desse outro livrinho aqui, que ele fez enquanto cardeal, né? Que fala sobre os caminhos da humanidade. Né? Uma coisa muito bonita. A acusação de si mesmo e o caminho da humildade. É fantástico isso aqui. Isso aqui ensina a gente a fazer de fato uma confissão muito bonita. Muito bem. Perfeito. Então, o senhor também é apresentador, então já tem toda uma temática aí, só falar com a produção aí, com o editorial, e já vamos colocar isso aí para rodar. Temática não falta. Não Então, falta mesmo. E vamos rezar, né? Que essa bênção vamos rezar. chegue a cada um de vocês, e também vamos rezar por esse conclave e que o Espírito Santo, de fato, possa agir na vida lá dos cardeais. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Uhum. Muito obrigado, minha gente. Até mais, gente. Até segunda que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau.